Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria iniciarmos mais um vídeo estudando o livro Voltei, ditado por irmão Jacó, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando às terças, quintas e sextas, às 8 da manhã, fica disponível um novo vídeo aqui no canal. Lembrando que o canal é monetizado e toda a interação com o canal reverte em auxílio para as nossas obras. O gostei, o compartilhamento, a inscrição, são pequenas ações que muito nos auxilia. Aproximadamente 30% das pessoas que nos acompanham não são inscritos no canal. Então, se você ainda não é, faça essa caridade. Se você gosta do programa, gosta da programação, gosta do canal, ajude o canal, ajude o programa, ajude o projeto que com tanto amor vem levando o Espiritismo, disseminando o Espiritismo para o mundo. Hoje daremos continuidade no estudo sequencial que estamos efetuando desta obra com o tema Viagem Feliz, diz o Espírito Amigo. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. A ideia deste primeiro parágrafo é aquela ideia de que um espírito também precisa de autorização dos seus superiores para determinados empreendimentos. Temos aquela ideia de que no mundo espiritual é uma terra sem leis, o espírito faz o que quer, o espírito vai para onde quer, o espírito ele é maior do que a lei divina. E aqui nós temos percebido por esta obra e também pelas obras do espírito de André Luiz, sabedores de que é o pseudônimo de Dr. Carlos Chagas, de que os espíritos no plano espiritual, como quando estamos no plano físico, nós temos leis a serem seguidas. Por mais que os espíritos lá possuem liberdade, possuem técnicas, possuem ferramentas que nós não temos na crosta, daí a pensarmos que eles fazem de tudo, na hora que querem, como querem, não é verdade. Lembrando também que Frederico Figner, que usou o pseudônimo de irmão Jacó, ele viveu em muitos países. Ele originalmente é da Europa e desencarnou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas ele teve outros países em que viveu, conheceu pessoas, e ele tinha intimamente um desejo de retornar à Califórnia, nos Estados Unidos. É curioso porque Marta fez essa proposta a ele, lembremos dos últimos vídeos, naqueles momentos em que ele estava triste. Lembra que ele foi ver alguns amigos e lá ele viu que os amigos tinham uma luz intensa e ele não tinha luz nenhuma?
E aquilo fez com que ele ficasse triste, deprimido, que ele se sentisse menos do que o próximo, que todo o trabalho que ele fez não havia surtido efeito algum. E aí uma das formas que Marta viu para reerguer a autoestima do pai foi propor a ele visitar esses amigos que o pai havia na Califórnia. Olha a proposta que a filha faz. Vamos ver a continuidade. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Então, o que trouxe alegria para ele foi: eu vou sair um pouco desse pensamento que eu estou, eu vou ter a oportunidade de ver regiões espirituais diferentes da que estou me habituando a ver, lembrando que cada país está subordinado também à sua beleza arquitetônica, ao seu gosto arquitetônico. Se fisicamente nós vemos a diferença de uma cidade para outra, de um país para o outro, isto também se verifica no âmbito espiritual. As cidades nos mundos espirituais, por que mundos espirituais? Porque são várias dimensões que compõem o mundo espiritual, são dimensões, regiões espirituais, e cada uma delas está subordinada a uma beleza. Em tudo podemos ver o belo, como em tudo podemos ver também os defeitos a serem corrigidos, melhorados, havendo progresso. E aí ele se encantou com o projeto e com a proposta da filha. Ele poderia ver pessoas, ele poderia reencontrar pessoas que eram caras ao seu coração e, ao mesmo tempo, estar na companhia da filha, poder ver como é que é o ambiente espiritual desta região que ele teve a oportunidade de fisicamente estar. Então o espírito se alegra. O espírito se alegra, o espírito entristece, o espírito tem as sensações que nós temos quando estamos encarnados. Aquela euforia, ele diz: eu me assemelhei a uma criança. É igual quando temos um brinquedo novo ou conquistamos algo que há muito desejávamos, aquilo nos traz uma alegria, aquilo nos traz uma euforia. E ele conta da euforia que ele sentiu, da alegria ao ter contato com essa notícia, com essa proposta da filha. Continua sua descrição. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. A breve tempo, achávamo-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. Então, passado alguns minutos, eles já não estavam mais naquela instituição escola em que eles moravam e trabalhavam, moravam e aprendiam. Eles já não estavam mais naquela região espiritual. E ele vai agora descrevendo as observações que ele fez durante esta viagem. Continua. À claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar, nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera, e distanciando-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais, cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando mesmo quanto às esferas superiores,
relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Aqui, dois conceitos importantes para a nossa observação. O primeiro deles, a ideia de que existem muitas colônias espirituais e de que não existe apenas nosso lar, não existe apenas uma cidade espiritual, não existe apenas uma colônia espiritual. E conforme ele ia, como se fosse um avião, um carro, que você vai numa velocidade maior, passando pelas cidades, ele foi passando também pelas colônias e foi vendo que cada colônia possuía uma beleza, cada colônia possuía uma arquitetura, cada colônia possuía uma vegetação. No mundo espiritual, como aqui na Terra, não é tudo padrão. Eu vou para nosso lar, eu vou para aqui, eu vou para acolá. A beleza é a mesma, a vegetação é a mesma, o clima é o mesmo. Não. As cidades também têm os contornos dos seus moradores. Quanto mais adiantado a região espiritual, a colônia espiritual, mais belo é. Lembrando que existe uma graduação na beleza. A música que existe na região crística, nós não temos nem ideia da sua existência, pelo atraso ainda que nós temos na nossa dimensão, igual a verdade. A verdade ela vai vindo de dimensão em dimensão, corporificando conforme a realidade dos moradores que estão naquela região. Assim também se faz com o belo, com a arte, com a arquitetura, com as descobertas, vão vindo de dimensão em dimensão. Esse é o primeiro conceito que eu gostaria de chamar neste parágrafo. Agora, existe um segundo. O segundo conceito fascinante é que quem está numa região tem acesso às dimensões inferiores. Mas quem está na mesma dimensão não tem acesso a regiões superiores. Então, o superior consegue ver o inferior, mas o inferior não consegue ver o superior. Este conceito espiritualista, porque transcende o conhecimento espírita apenas, ele alberga também em outras culturas espiritualistas, nos mostra claramente que a nossa evolução nos garantirá melhores posições ao desencarnarmos. Eu bato sempre nos estudos, nas lives, nos seminários que eu participo, na ideia intrínseca da valorização ao máximo da nossa existência. A nossa existência é a oportunidade bendita que nós temos do aprimoramento. Nunca tivemos uma oportunidade existencial tão boa quanto esta. Do ponto de vista físico, já tivemos. Do ponto de vista material, já tivemos. Do campo de vista da beleza, já tivemos. Mas do ponto de vista espiritual, não tivemos. Hoje nós temos explicações, hoje nós temos respostas, hoje nós temos um entendimento que até anos atrás nós não tínhamos. E este entendimento nos possibilita vermos o hoje com mais justiça e com mais equilíbrio, dando-nos a oportunidade de progredirmos com ferramentas como o Evangelho no lar, a prece, mantemos o pensamento elevado, compreendemos que estamos aqui de passagem, que toda dificuldade tem um começo, um meio e naturalmente terá um fim, que as lutas não são o fim do mundo como nós imaginamos, que temos sim a grande oportunidade de irmos aprendendo, mesmo que ainda revestido de dificuldades, de lutas, de que a reencarnação ela pode entrar na expiação, na provação, na missão, e de que aquilo que é o fim do mundo, por detrás daquela dificuldade, podemos extrair grandes lições. Os professores, a doença,
o familiar difícil, os reveses da vida, são professores duros, são professores implacáveis, mas que nos auxiliam a desenvolver a paciência, a persistência, a renúncia. Olha a diferença que nós podemos ter em relação à própria pandemia. Quantas pessoas não vieram participar do Evangelho hoje mesmo? Hoje mesmo. Eu estava lendo uma mensagem carinhosamente enviada por uma amiga de outro estado, dizendo que o seu casamento estava por um fio. Brigas, discussões, nada dava certo, já estavam quase pensando em cada um seguir o seu caminho. Ela assistiu o Evangelho e ele não assistiu. Teve um dia que ele assistiu. E a mensagem que foi comentada foi exatamente sobre o problema que eles estavam passando. Ele ouviu a mensagem, de lá para cá, mais de 1 ano e meio, ele não deixou mais de assistir e de participar do Evangelho no lar. E que o casamento que estava por um fio, estava em frangalhos, não havia conversa, não havia sonhos, não havia companheirismo, não havia nada, que aquela fé trouxe a eles o ânimo, já que sabemos que não é fácil uma convivência a dois. Então, o nosso futuro está em nossas mãos. O que eu herdarei no futuro é o que eu estou escrevendo no testamento da minha própria vida. Por isso que eu sou enfático na revolução moral. Vamos mudar tudo, vamos revolucionar tudo, vamos deixar de ser quem éramos e ser uma nova pessoa simplesmente porque conhecemos o Espiritismo ou porque estamos estudando o livro Voltei? Não. Não podemos ser ingênuos. Não podemos ter a fé cega. Não podemos ter aquela ilusão, não, vamos mudar e agora o mundo vai transformar, porque eu conheci Jesus, eu conheci a reencarnação, eu estou estudando e trabalhando numa casa espírita. Não. Não é essa a proposta. A proposta que nós temos hoje é outra. É de trazermos a mensagem e dela fazermos a fortificação para mudarmos gradativamente o pensamento, o comportamento e a postura frente a nós mesmos. Continua a descrição. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta docemente não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Nestes planos, disse-me a filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí, com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne, que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente no passado. Não praticaram males graves, porém não se aplicaram ao bem, tanto quanto deviam. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. A ponderação de Marta demonstra ser um espírito muito lúcido, conhecedora, estudiosa. As suas observações são dotadas de entendimento, ela não fala do que ela acha, ela não fala do que ela pensa, simplesmente ela demonstra conhecimento de causa quando ela faz uma observação como esta. Ele dizia, conforme ele ia passando nesta viagem que eles fizeram, ele dizia, olha, se eu pudesse eu ficava aqui largas horas observando. Só que ele estava muito próximo da crosta e estava trazendo a ele aqueles mesmos sentimentos de quando ele estava encarnado.
Por isso que veio a vontade dele permanecer ali. Aí logo a filha já interviu, dizendo, olha pai, não vamos alimentar não, tá vendo esses espíritos aqui? São aqueles espíritos saudosos, de quando estavam na terra e matavam o tempo no jogo, na bebida, na ociosidade, no que não leva a lugar algum. São esses daí, vivem no passado. O Senhor já tem conhecimento suficiente para viver no presente, juntamente pensando no futuro. Olha que observação bonita que a filha faz ao pai. Aí eu analisei o meu caso. Será que se eu desencarnar hoje eu também não matei muito o meu tempo? O tempo é como o dinheiro, o tempo é como a saúde, o tempo é como as oportunidades. O tempo passa para todo mundo. Se eu não uso bem o dinheiro, eu fico sem ele. A saúde é a mesma coisa. Se eu não aproveito enquanto eu tenho saúde, o meu corpo desgasta. As oportunidades, a mesma coisa. Há oportunidades que não batem duas vezes na mesma porta. Ou eu aproveito, ou naquela existência não terei outra oportunidade como a que eu tive. O tempo é a mesma coisa. Ah, se eu soubesse dessa mensagem há 20 anos atrás, quando eu tinha saúde, eu faria diferente. Uma das coisas que eu cobro muito de mim é aproveitar o tempo. É aproveitar a juventude, é aproveitar o corpo físico, que me dá a oportunidade de estar no centro espírita, de estar trabalhando, de estar aproveitando a oportunidade, porque o tempo passa e a vida é feita de fases. O que eu faço com os 20 anos, eu não farei com os 60 anos. Temos que viver cada dia dando a atenção que ele merece. E aí vamos lidando melhor com os problemas, com as dificuldades, com as alegrias, com as angústias. Então ela falou, ó pai, não vamos entrar nessa faixa não. Não vamos, não. Agora o senhor já está em outro momento. Tá vendo aí, ó? Esses daí estão todos ainda ligados lá. Queria retornar à carne, não com o objetivo de progredir. Não com o objetivo, olha, eu errei, eu quero melhorar, eu quero progredir, eu deixei coisas a fazer e eu quero mudar. Não, eles querem retornar para aquela vida ociosa, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, eram pessoas até do bem, trabalhadores, pais de família, mães de família, mas aquela ideia, eu quero aproveitar o mundo. Esse aproveitar o mundo nos levou a pagarmos um preço muito caro na atualidade. Quantos familiares difíceis não temos em casa? A título de aproveitarmos o mundo, nos iludimos e hoje estão em casa. Na condição da esposa ingrata, na condição da filha ingrata. Não é à toa que nós temos a família que temos. Não é à toa que temos os irmãos que temos. Não é à toa que temos a criação que temos ou que tivemos. Não é à toa os reencontros casuais que temos no dia a dia. Destino é uma palavra que no vocabulário espírita não existe. Foi o destino te encontrar. Não, não foi o destino não. Foi o destino eu ter adquirido uma doença. Come doce todo dia, tem predisposição a diabetes. Foi o destino? Não, você procurou. Não tem aquele ditado que fala, quem procura acha? Você procurou, aí você achou. É o destino. É o destino meu filho ter morrido num acidente de carro. Ele estava 200 por hora e o carro não fez a curva. Foi o destino ele ter morrido. Não, é um suicida. Não é destino, não. Não é destino, não. Tanto é que na literatura espírita nós não vemos a palavra destino. O que eu faço hoje, eu colho amanhã. Eu tenho uma vida saudável?
vou colher o meu esforço. Eu tenho uma vida desregrada, vou colher com o meu desregramento. 2 mais 2 igual a 4. É simples, o algoritmo divino é simples, é igual Paulo dizia de forma bem simplória. Plantou, colheu. Plantou saúde, colhe saúde. Plantou doença, colhe doença. Plantou amizade, colhe amizade. Plantou inimizade, colhe inimizade. A conta é simples. Então a filha falou, para meu pai, você já teve a sua oportunidade, você foi uma pessoa muito boa, viveu lá na terra, você não precisa entrar nessa faixa não. Agora você já está em outro momento. Continua a descrição. Graciosamente acentuou, e o pessoal da omissão supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leitor faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo, e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu culto precisa cuidado ao comunicar-se com o esquimó, de modo a não ferir-lhe a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas que um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Essa observação dele é fantástica, porque ele nos dá informações de como foi a viagem e não temos comparativos. Algumas perguntas que Allan Kardec fez em O Livro dos Espíritos, o que a espiritualidade disse? Olha, esse assunto não podemos entrar hoje por falta de terminologia. Se não existe na Terra um conceito que mais se assemelha, tudo que eu disser será mal interpretado. Então há coisas que há necessidade da ciência descobrir, da filosofia caminhar, da religião materializar, para que a espiritualidade possa vir e falar, olha, é assim, assim, assim. Veio André Luiz, falou do aerobus. O povo ficou perdido. Aerobus, o que é isso? Canhão elétrico, o que é isso? Cartão que debita e credita do bônus horas e dá acesso ao campo da música, aos bosques, mas o que é esse cartão? Hoje nós sabemos se tratar do cartão magnético, da cerca elétrica, do meio de transporte eficaz que eles possuem naquela cidade, das televisões finas e com uma imagem de qualidade. André Luiz teve dificuldade de escrever. Nós, os leitores, tivemos dificuldades de entender. Imagina, em 1944, você lê sobre uma cerca elétrica. Nós teríamos entendimento naquela altura? Ou André Luiz, nas suas obras, falar daqueles equipamentos que a polícia usa, que lançam dardos elétricos, em que aquilo paralisa a pessoa. André Luiz falava isso nas suas obras na década de 50,
Quando que chegou isso para nós? Dardos que são lançados com eletricidade e aquilo vai causar uma paralisação na pessoa? Ah, André Luiz está doido. Hoje é utilizado pela polícia mundo afora. André Luiz falava isso nas suas obras na década de 1950. Então, a espiritualidade fala o que é possível. O que ia adiantar nós sabermos o modo que ele fez a viagem? O que vai mudar a nossa vida eu saber que ele saiu daqui e foi para lá assim, assim? Ah, para aguçar a curiosidade. Curiosidade? Mas o que hoje mudaria essa informação? Nada. Então ele nos trouxe as informações que verdadeiramente são relevantes naquela altura. Eu coloco esse livro como um livro atual, apesar de ter várias décadas, é um livro atualíssimo, mostrando estas realidades. E o próximo vídeo, nós vamos já falar um pouquinho, visita significativa. Ele já na Califórnia, nos Estados Unidos, ele vai contar um pouquinho como é que se deu esta visita promovida e proposta pela sua filha Marta. Nós vamos terminando o vídeo. Eu agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que me deram de estar aqui apresentando este estudo, de estarmos juntos em mais uma aula em torno do livro Voltei. Relembro que toda terça, quinta e sexta, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, fica disponível um novo vídeo, um vídeo inédito aqui no canal. Se você ainda não deu o gostei, não comentou no vídeo, se você ainda não compartilhou, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, todas essas ações auxiliam e muito o trabalho que desenvolvemos aqui pela TV A Caminho da Luz. Desejo a todos uma semana de muita paz e até o nosso próximo vídeo.